Começou, agora tudo que você falar pode ser usado contra você. Tribunais da internet vão te julgar. Fala, galera, hoje vocês não vão acreditar, eu trouxe para conversar aqui comigo uma pessoa especialíssima, a Ju Gomes, que faz muito sucesso na internet, no Instagram Comida Saudável para Todos, tem o link aqui se você quiser acessar, é muito fácil de chegar lá, e mais recentemente, mas assim, já tá fazendo aniversário aí daqui a pouco o podcast, se é que já não fez, Jornal do Veneno, ele é um dos meus podcasts preferidos de todos os tempos, ele é informativo, e ele é divertido, por mais que a gente fique indignado. O jeito que a Ju fala, o jeito sarcástico que ela usa, é muito, muito legal. Dá uma leveza assim, pro assunto que é tão pesado. Então, sem mais delongas, Ju, obrigado por aceitar esse convite. Vamos conversar hoje sobre agronegócio. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui. Acho que você ouve mais meu podcast que a minha mãe, estou muito feliz. Minha mãe não entrou no mundo do podcast ainda, enfim. Eu acho que eu sempre tentei esse esquema, né? Porque é um assunto muito pesado. Não é um podcast só de agronegócio, né? Eu falo sobre notícias da indústria alimentar e também entra agronegócio. O Jornal do Veneno, obviamente, é um nome pensando, né, nesse deboche em relação ao que a gente está comendo veneno. E é um assunto muito pesado, então eu pensei sempre em tentar botar mais ironia, umas piadinhas para ficar um pouco mais leve, que senão eu nem aguento, né? Uhum. É, total. Sim. Inclusive, um dos quadros, que eu acho que é o preferido da galera, é o Me Engana Que Eu Como, né? Só o nome do quadro, pra mim, já é muito divertido. Me Engana Que Eu Como, que aí você vai falar de alimentos, né? Que às vezes nem são, ou não deveriam ser alimentos. São coisas que parecem saudáveis, ou estão na moda e tal, que não são tão saudáveis assim, né? Tem gente que me escreve falando que podia ser o podcast inteiro só esse bloco. Dá pra fazer um compilado depois. Pega todos os Me Engana Que Eu Como e faz um compilado separado. Eu acredito, né, que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje já têm uma ideia, já têm uma noção, né, do que é agronegócio, de como que funciona agronegócio. Mas o agronegócio não tá plantando comida aí pra gente se alimentar. O agronegócio não é um negócio que as fazendas das pessoas. Meu tio tem uma fazendinha ali que vende umas coisinhas pro Carrefour. Como que você quer acabar com a vida do meu tio que tá vivendo nessa fazenda? Vitor, a gente pensar isso, e muita gente pensa, e eu sou muito bombardeada no Instagram, principalmente por conta disso, né? Porque as pessoas se ofendem. Quem tem uma tia que tem 3 roças de tomate, 2 pés de alface e tal, se ofende com a crítica ao agronegócio. Porque eles tiveram uma jogada de marketing genial, que é dizer que tudo é agro. E quando tudo vira agro, qualquer coisa que você critica, se ofende, né? O pequeno produtor, o produtor agroecológico, a agricultura familiar, fulano lá que conseguiu uma terra comprando a terra com o próprio dinheiro, não herdou, não é, né, Orleans Bragança, Coronel. Então, assim, o agro teve essa sacada genial, né, de colocar o agro é tudo. E até não chamar mais de agronegócio, chamar de agro também é bem genial, né? Vamos falar aqui. Total. Então, isso foi puro marketing, né? Quando a gente vai ver na prática, a gente vê que não é bem assim. Então, eu não acho que é simples explicar para as pessoas o que é o agronegócio. Eu acho que é bem complexo, até porque não tem uma resposta pronta. Você vai pôr no Google, você vai ver que é uma disputa ideológica o conceito de agronegócio, né? A gente briga para chamar, né? Eu brigo para chamar agronegócio os grandes produtores rurais, né? Quem produz em grande escala, quem tem representantes no Congresso, né? A gente tem 257 deputados e senadores que são a bancada ruralista, que representam, né, os fazendeiros, ou também eles mesmos são fazendeiros. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: tu quer entender o que é o agronegócio? Esquece o campo, porque fica mais fácil. O agricultor familiar, o médio produtor, ou mesmo o cara que é pequenininho, mas planta soja transgênica, porque, né, caiu no conto do agronegócio, eles estão só no campo. O agro, grande parte dele não está no campo. Está na Bolsa de Chicago, está no Congresso, então está no shopping na cidade de Jardim, em São Paulo, onde está a sede da Monsanto, no Brasil. Então, assim, o agro, eu chamo de agronegócio, né, são os pesos pesados. É um grande mercado que envolve, assim, desde construção de estrada, transporte por portos, fábricas gigantes de agronegócio, semente transgênica, as empresas que compram e vendem. A gente tem algumas empresas, como a Cargill, por exemplo, né, que é uma gigante americana do agronegócio,
O que a Cargill faz? Ela não tem um campo de soja e milho, nada, ela não planta nada. O que ela faz, então? A Cargill compra e vende soja nas bolsas de grandes empresas, e aí, para fazer de conta que ela faz outra coisa que não isso, ela compra gigantes de alimentos, como aquela empresa de óleo Lisa, sabe? O Pomarola, da Cargill. Então, é uma empresa que basicamente compra e vende soja no mercado. Isso é o agronegócio. Não é a sua tia, não é o seu vizinho. Eu tenho um amigo que o pai dele se diz do agronegócio. É um produtor catarinense, né, aqui perto de mim, que é só ele e o irmão, um pedaço de terra que eles herdaram, que é pequeno, que o IBGE não classificaria nem como média propriedade, e aí eles contratam pessoas para plantar e colher, né, nas épocas de plantio e colheita. Aí eles plantam hoje só soja, basicamente, mas eles não são um agronegócio. A Tereza Cristina, como ministra, não representa essas pessoas, entende? Você pode perceber assim, agora na pandemia o governo aprovou várias leis, várias ajudinhas para o agro, vamos dizer assim. Aí quando tu vai ver na prática, é só para os gigantes produtores. Então os pequenos e médios cada vez mais ferrados e os grandes com mais facilidades, mais leis que beneficiam, mais representantes em jornais, TVs, no Congresso. E assim, eles têm isenção de impostos bizarras, eles têm perdão de dívidas e benefícios assim a rodo. Isso é o agro. A agricultura familiar ou a média é outra coisa. A gente também tem muitos produtores rurais, como eu falei antes já, que caíram nesse conto, sabe? É gente ferrada, gente pequena, gente que está ali sofrendo, que tem um lucro muito pequeno, mas que entrou nessa laia e produz com agrotóxico, produz com sementes transgênicas, mas eles não são o agro. Eles estão ali na cadeia sendo iludidos, vamos dizer assim. Deixar isso bem explicadinho, eu acho que é importante demais, porque a gente tem uma noção muito errada, e o agro é muito bom de marketing mesmo, né? Essa campanha do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é realmente um negócio que vai entrando na nossa cabeça e a gente, caramba, começa a entender qualquer coisa como agro, e não é de forma alguma, né? Eu conversei com o produtor, quando eu morava em São Paulo, eu conversei com o produtor que ele plantava os orgânicos que a gente comprava. Eu perguntei para ele, existe algum incentivo estatal para você plantar orgânicos aqui? Ele falou, não tem incentivo nenhum, zero, né? Muito pelo contrário, eles têm que pagar para ter uma certificação de orgânico, mesmo sendo uma produção relativamente pequena, uma produção familiar, enquanto que se você vai plantar uma enorme quantidade de soja, tem perdão de dívida, isenção fiscal, tem incentivo financeiro, e eu acho que isso entra no que você falou também da questão da bolsa. Quando você pensa no agro, na bolsa de valores, isso me faz pensar na questão das commodities, né? E isso também fica muito confuso, eu acho, para gente que não está ligado ainda nessa história de mercado financeiro e tal. O que é uma commodity? Como que comida vira commodity? Qual é a diferença disso? As commodities não são só comidas, né? Ferro, os minérios todos também são. Petróleo também é uma commodity, né? Não é simples explicar com uma linguagem acessível, mas eu vou tentar. Você faz isso muito bem. As commodities são matérias-primas muito básicas, então não são produtos prontos, né? São a base de muitas coisas, como a soja, né? Ela vai virar ração animal, ela vai virar os ultraprocessados, né? A base de vários miojos e afins, bolachas recheadas e tal. Então, as commodities são matérias-primas básicas, que elas são mercadorias internacionais. O que regula o preço delas não é o boca a boca, não é o comércio normal da cidade, são as bolsas de valores, é o preço internacional. Então, assim, a gente sempre fala da soja, né? Mas vamos dar outro exemplo agora, para sair um pouco da soja. O trigo, por exemplo, né? O Brasil produz quase nada de trigo, compra tudo da Argentina. Agora, como que o Brasil compra o trigo da Argentina? Não é em pesos argentinos nem em reais, é em dólar, porque trigo é uma commodity. E o Brasil não vai na Argentina, bate lá e leva um caminhão de trigo para casa. Não, assim, é um mega esquema. Quem negocia o preço do trigo é na Bolsa de Chicago, entendeu? Então, assim, é o nosso vizinho que está aqui do lado, né? Então, as commodities são isso, matérias-primas muito básicas, de muito valor internacional, que são a base de tudo, petróleo, soja, milho, algodão, ferro, e que viraram grandes mercadorias. Comida é outra coisa. Comida é farinha de mandioca. O fulano produz, alguém vai lá e compra, vende por hortifruti para o mercado. Não passa por bolsa nenhuma, ninguém regula, o dólar não influencia em nada, entende? Expliquei, será que deu para entender? Eu acho que deu para entender muito bem. Inclusive, eu já falei aqui no canal, quem acompanha já sempre,
já sabe que eu sempre falo da questão de a gente, às vezes, a gente pensa que se a população brasileira parar de comer carne, né, vamos supor, acabou o problema do desmatamento, né? E eu falo que no mundo que a gente vive, no mundo globalizado dessa forma, né, principalmente tendo a soja e o milho também, eu não sei o quão forte o Brasil é na produção de milho, mas eu sei que a soja é comprada assim em larguíssima escala pela China e o consumo de carne lá tem aumentado muito, até por propaganda da indústria também, que faz com que os chineses queiram ter uma dieta mais parecida com a dieta padrão estadunidense do Ocidente global do Ocidente capitalista. É porque é status, né, Vitor? Uhum. Quanto mais as pessoas enriquecem, mais querem comer carne. É um símbolo de riqueza, né? Então a China está mudando muito nos últimos anos. Então a China está enriquecendo, né? Também aumentou muito a desigualdade, mas enfim, a China está enriquecendo. Quanto mais enriquece, as classes médias vão ascendendo, querem mais carne. É natural, entendeu? No mundo inteiro é assim. Acontece a mesma coisa aqui e tal, justamente por causa de uma propaganda absurda, né? Que a indústria faz. Inclusive aqui em Brasília, toda parada de ônibus tem uma propaganda de algum restaurante e é um pedaço de carne. Um pedaço de carne de frango, um pedaço de carne de boi, um pedaço de carne de frutos do mar, coisa assim. Então a propaganda é pesadíssima, a gente está sempre tendo isso como símbolo de status. Mas eu acho que a gente está saindo um pouquinho do tema. Deixa eu puxar de volta aqui, porque se eu começo a viajar, eu vou embora. Mas lembrei de uma coisa importante, que eu acho que a gente está falando aqui de veganismo, vamos falar de veganismo ainda, é interessante falar sobre isso. No mercado das commodities, sabia, Vitor, que o linguajar que é utilizado nas negociações de ação e tal, não se fala em bicho, né? Você sabe? Se fala o tempo todo em produzir soja e milho para produzir proteína animal. O linguajar é proteína animal, não se usa nem carne suína, não, é proteína animal. É impressionante. Como tirou, assim, não existe um objeto, um ser humano, nada, assim, é uma coisinha, né? Nossa, e eu detesto quando eu vou no restaurante e tá, tipo, escolha a sua proteína, sabe? Nossa, tem pavor. E eu detesto quando eu vejo pessoas à minha volta, pessoas que me ouvem falando isso, sabe? Ah, mas qual a sua fonte de proteínas? Qual proteína você vai colocar no seu prato? Pelo amor de Deus, gente, para de, né, ser vítima dessa propaganda, que é uma propaganda no sentido literal da palavra, de propaganda esquema de guerra, assim, né? Uma propaganda para fazer as pessoas mudarem de cabeça mesmo e comprarem essa ideia maluca de que a gente precisa comer 5 quilos de proteína por dia, senão a gente vai cair morto. E aí não é só o agro também, né? A indústria da dieta, mistura muita coisa junto, nesse combo aí. Mas, Ju, tipo assim, a gente planta muita soja, a gente planta, né, várias dessas commodities, o agro contribui com o crescimento do PIB brasileiro, né? Ai, demais. O que a gente vai fazer sem os salvadores da pátria, que são os grandes ruralistas que estão aí aumentando o PIB brasileiro? Eles são os heróis nacionais, né? O que seria da gente sem eles? Então, na verdade, a gente tem que pensar numa transição, né? Não pode acabar de um dia para a noite, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Brasil também mantém muito o agro, né? A gente subsidia muito o agro. Então, na verdade, por exemplo, o governo do estado de São Paulo não arrecadou em impostos, em 2018, 1,8 bilhão de reais, que o agro devia pagar para o governo e não pagou. O governo dá de bandeja para o agronegócio, né? Então, são muitos subsídios fiscais. A gente deixa arrecadar muito dinheiro para o agronegócio. Então, também tem que mudar isso. E agora, falando de economia, de produção, a gente tem um sistema capitalista, né? Que a América Latina, África e Sul da Ásia são os capitalistas dependentes, né? Que a gente produz matérias-primas básicas para os ricos, né? Ex-colonizadores. Né? O Brasil não é mais que fornece a Portugal. Colocar um ex aqui, né? Eu falei ex porque tipo, Portugal não é mais nosso, né? Hoje são outras relações, principalmente. Não mas é porque simbolicamente ainda é muito forte, né? É Europa, Estados Unidos e China, né? Então, na verdade, a gente tem também a Índia, que virou um gigante do agronegócio, né? África do Sul, Gana, estão virando plantações de soja gigantescas para fornecer para os outros. Então, na verdade, é uma questão de muita hipocrisia, né? Porque eles param de produzir lá nesse esquema de larga escala, transgênico, agrotóxicos, e acham lindo, vendem ideias sustentáveis, porque compram da gente. A carne, né, com trabalho escravo, a soja com desmatamento. Enquanto não romper esse ciclo, é muito difícil. Como que o Brasil vai produzir outra coisa que não essas matérias-primas básicas?
tem que romper esse ciclo dependente, entendeu? É muito difícil. A gente podia exportar tecnologia, né? Software, por exemplo, que é limpo e afins. A vocação do Brasil, histórica, né, é exportar pau-brasil, cana-de-açúcar, eucalipto, soja e afins. Então, a gente tem uma economia a vida inteira voltada para exportar coisas básicas e recursos que exigem muita água, que exigem desmatamento. A gente está se autodestruindo, né, para alimentar, fornecer coisas para os outros ricos, que lá vivem num mundo de bem-estar, lindo, maravilhoso, sustentável. Então, assim, é muita coisa que tem que mudar além do sistema alimentar. Entendeu? É quebrar essa dependência para se livrar do agro. Não é fácil. Até porque é uma ilusão a gente Até achar suada que... aqui. De raiva, né? Até porque é uma ilusão achar que o agronegócio é que é o maior empregador de toda da indústria de alimentos, né? Afinal... Não! Gera desemprego. A gente, de 91 até 2017, que foi o último censo agropecuário, a gente desalojou, a gente destruiu 2,2 milhões de agricultores familiares. Eles estão morando em favela hoje em dia, sabe? Porque eles estão saindo do campo, sendo expulsos do campo pelos ruralistas. Então, assim, o agro não gera emprego. O agro gera desemprego. E gera uma cadeia de dependência absurda, né? O agricultor tem que pagar royalties para sementes, para Monsanto e afins anualmente por safra. É bizarro, sabe? É bizarro, é desumano e é triste. Até a galera que acha que as pessoas são super patriotas, né? É antipatriótico nesse sentido. Você está destruindo a própria terra, você está prejudicando o próprio povo do seu país para ganhar dinheiro vendendo essas commodities para outras nações, né? Sim, tem alguns pesquisadores estudiosos que falam que o Brasil não exporta ferro, soja, não, exporta água. Porque é isso, né? A gente está nos secando aqui para vender para os outros. Tem, né, muitas coisas também que eu acho que são dúvidas básicas das pessoas, mas acho que duas palavras que sempre surgem são transgênicos e agrotóxicos. E eu vejo pessoas bem intencionadas, pessoas que são inteligentes, estudadas, falando que a gente precisa de agrotóxico para alimentar as pessoas, né? E que a gente precisa de transgênicos, caso contrário, vai ser impossível alimentar as pessoas, né? Na quantidade de gente que existe no mundo hoje. Como que a gente pode trabalhar essas pautas, né, contra o agrotóxico, ou o quão ruim é o transgênico, e como que a gente critica esse negócio propondo alguma solução prática? Nossa, a gente podia falar durante 2 dias dessas duas perguntas. Eu vou tentar resumir dando um exemplo, né? Como que a gente fala que tem que usar agrotóxico e tem que usar transgênico para alimentar a humanidade. A gente está agora com um caso muito grave aqui do lado no Rio Grande do Sul, que é as plantações de soja usam um agrotóxico muito famoso chamado 2,4-D, que contaminou as lavouras de uva. Nos últimos meses, a gente devia produzir 80 toneladas de uva para a produção de suco, de vinho, enfim, a gente tem uma agricultura familiar muito forte em torno da uva no Rio Grande do Sul, né? E produzimos só 10 por conta desse agrotóxico 2,4-D que contaminou as plantações de uva. Isso é muito grave. Isso mostra como que não é sustentável ao longo prazo produzir com agrotóxico. Não tem como o mundo aguentar por muito tempo, entende? Então, hoje, claro, vai comparar uma plantação hoje de feijão, por exemplo, numa roça com agrotóxico, e uma 100, vai produzir mais esse ano. Mas ao longo dos anos, não vai, entende? Até porque esse tipo de cultivo com agrotóxico e transgênico, ele destrói a terra, o solo, né? Vai empobrecendo com os anos. E também exige esse esquema da monocultura, né? Por que se usa agrotóxico? Ninguém inventou isso do nada. É que para produzir em gigantesca escala, a natureza não comporta naturalmente, né? Vai dar um monte de doença. Então, você tem que criar uma semente que resiste mais às doenças e os venenos que ajudam essa semente a ficar mais resistente. Então, por exemplo, o Brasil usa muito, o agrotóxico mais usado no Brasil é o glifosato, né? Que é um herbicida. Para que serve o glifosato? Para ele matar o que tem de mato em torno da plantação. E isso, no longo prazo, contamina tudo, né? Rios, o ar e afins, mata outras coisas ao redor. O que a gente tem que pensar, Vitor, eu acho que é o seguinte: a única forma da gente alimentar a humanidade nos próximos anos é sem agrotóxico transgênico. A gente tem que mudar esse discurso. Não é possível a longo prazo. 2 pesquisadores da Universidade de Washington, né, americanos,
estudaram os 40 últimos anos da humanidade enquanto agricultura, né? Os tipos de manejo agrícola, estudaram 500 modelos agrícolas nos últimos anos. E eles concluíram que a única forma de alimentar a humanidade em 2050 é com agricultura orgânica e todo mundo reduzindo drasticamente o consumo de carne. Se isso não muda, não tem comida. É isso. Nossa, isso é muito contra, eu acho, que o que a maioria das pessoas tem como senso comum, né? Porque muitas pessoas imaginam, né, que os transgênicos eles são importantes porque eles vão dar uma banana que vai crescer mais e vai alimentar mais pessoas. Só que os transgênicos, eles estão sendo utilizados não pela característica de deixar uma coisa mais nutritiva, mas sim pela característica de resistir ao veneno. E aí taca-se mais veneno e a gente come esse veneno. E eles duram uma safra, é isso que ninguém pensa. Tu pega um milho guarani, né, um milho crioulo, que é um milho que não é transgênico, um milho ancestral. Ele dura para sempre, Vitor. O transgênico dura uma safra. Agora tu imagina, a humanidade inteira vai produzir só milho transgênico. Dá um ruim na semente, o mundo morre de fome. Como já aconteceu na humanidade nos últimos anos, mas não com o transgênico, né? Enfim, com uma doença numa batata e afins. A gente tem que ter diversidade de alimentos, tem que ter uma série gigantesca de milhos, de sementes de milho diferentes, né? Para a gente ter mais segurança e soberania alimentar. A gente não pode depender de uma semente só que dá em uma safra. Porque o mercado pensa assim, né? Se a semente transgênica fosse para sempre, como que ia ser lucrativa? Tem que durar uma safra só, para você ter sempre comprando de novo, né? O agricultor compra de novo, compra de novo, compra de novo. Isso não é possível de dar certo no longo prazo, é só a gente pensar, né? É só raciocinar, não é muito difícil. Nossa, isso é bizarro. Isso é um esquema quase criminoso, é um esquema meio de máfia, de gangster, que a pessoa chega na família, vende as sementes que vão deixar a família dependente daquilo para todo o sempre, né? Você vai ter que voltar Mas é uma ali cultura. Sempre. É muito doido. O agro não é só um mecanismo gigantesco do capitalismo, a máquina, né? Virou um lifestyle, assim, sabe? Virou uma cultura muito grande. Então, as pessoas entendem que, assim, a roça, o campo em geral, sempre teve aquela coisa do caipira, o pobre, do pouco estudo, ignorante, né? Aí vem o agro e traz tecnologia, sabe? Traz modernidade. O pessoal entra, cai como um patinho, porque é bonito, porque é chique ver os políticos e o artista, né? Esses sertanejos aí todos ligados ao agro. Então virou um estilo de vida. Aquele cara agora no Big Brother, o Caio, é um estilo de vida, gente. Aquele cara simplão, da roça, que fala bem caipirão, mas que vende soja depois, sabe? É muito difícil quebrar isso. Bem, eu acho que a gente já aprendeu um monte aqui, mas eu não sei se eu te falei, né, no começo, quando eu te fiz a proposta para gravar o vídeo, o nome desse canal é Vegano, Vitor, né? Não é Jornal do Vitor ou qualquer outra coisa que seja. Então, o que isso tem a ver com veganismo? Por que eu, como uma pessoa vegana, por que eu tenho que me preocupar com essas questões? Isso aí é coisa de plantação e de não sei o quê. Eu tô aqui comendo meu hambúrguer do futuro em paz. Por que eu tenho que me preocupar com essas questões que a gente está tratando nesse vídeo aqui? O que veganismo tem a ver com isso tudo? Nossa, para mim o veganismo, acho que destruir o agro é inerente ao veganismo, sabe? É uma luta que, assim, a gente não tem como escapar. Porque tem questões mais óbvias e outras não. Por exemplo, todo agrotóxico é testado em animais, para começar, que é um dos principais, né, recursos, ferramentas do agronegócio, é a indústria de agrotóxico. Todos testam em animais, para começar. Depois, o agro também confina os bichos, né? A produção em série, em grande escala de animais. Não preciso explicar mais que isso. Não. O tipo de forma de plantar do agronegócio destrói e devasta animais selvagens, né? Então, assim, a gente tem extermínio de abelhas para o uso de agrotóxico. Então, a gente tem o próprio desmatamento, né? A gente está vendo agora no Pantanal, não tem que explicar muito. As onças mortas, enfim, né? Vários animais selvagens. Porque o tipo de produção do agronegócio é ver a terra como um shopping. Não tem nenhum apego ali ao que tinha, aquele bioma que existia, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Amazônia, não tem apego nenhum. Entendeu? Tem que produzir a qualquer custo, não importa quem devaste, quem mate, por onde passe por cima. E passa por cima sempre dos animais. Né? Eu acho que a luta ambiental e animal sempre está junta e sempre em oposição ao agro. Essa tipo de forma de plantar, né? De plantar, de comercializar, de enxergar a terra, esse estilo de vida, né? Eu acho que a gente pode ir mais a fundo, mas esse é o básico. Nossa, eu vou fazer uma imagem sua escrito
Destruir o agronegócio é inerente ao veganismo. Ao veganismo. Essa frase é perfeita. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu acho que os veganos que não entenderam, né, o quanto que o agro é tóxico e destrutivo, não entenderam o veganismo de fato, assim, a luta, né, para a liberação dos animais, assim, para destruir essa máquina de exploração animal e afins. A gente tem que entender que, enfim, o agro, gente, é a maior fábrica de destruição animal do mundo, em todas as vertentes, diretamente e indiretamente. Eu queria muito ter assistido esse vídeo que a gente está gravando aqui. Eu queria muito ter assistido isso quando eu comecei no veganismo, porque eu tinha essa ideia na minha cabeça de que, orgânico, isso é bobagem, isso é pra gente que quer ser saudável, sabe? E eu nunca entendi eu nunca, né? Eu demorei muito para entender a real importância de estudar isso, de promover uma alimentação vegetal saudável, uma alimentação vegetal saudável não só para a gente que está comendo, mas saudável para a terra, saudável para a relação das pessoas com a terra, saudável para, né, para a relação entre as pessoas, umas com as outras. E eu acho que com um pouquinho de sorte esse vídeo vai alcançar pessoas que, assim como eu no passado, né, ainda pensavam, né, dessa forma um pouquinho mais fechadinha, mas aí a gente vai abrindo. E sua ajuda é importantíssima nesse sentido. E você que está assistindo esse vídeo aqui, você falou assim, tá acabando, que droga, né? Não precisa acabar, né? Procura o podcast Jornal do Veneno em qualquer plataforma, tá em todas aí que você ouve podcast, e ouve muito mais, com muito mais profundidade, até questões, nossa, Ju, você trabalhou temas como a pandemia e as relações disso com as coisas que a gente come, que foi muito bacana, né? Tem partes do podcast também que envolvem notícias de coisas que estão acontecendo agora e você fica muito bravo com algumas pessoas específicas, como o nosso ministro Ricardo Salles, maravilhoso, um beijo para o Ricardo Salles, e a Tereza Cristina também, que, nossa, eu não quero trazer a impressão errada, dá muita raiva o podcast, mas é muito bom ter pessoas para compartilhar essa raiva, compartilhar essa frustração e xingar junto, né, Ju? Sim, quero dar um recado que é um pouco de alerta. Eu vou falar muito esse ano... Peraí, desculpa. Quase caiu aqui o negócio. Peraí. Bati aqui. Isso vai entrar no vídeo. Ai, caiu tudo. Peraí, Vitor. Para fechar, vou falar muito esse ano no Jornal do Veneno que a lavagem cerebral do agro esse ano vai ser que existe um agro verde. A gente tem que cuidar muito com isso, porque o agronegócio também não é uma coisa só, né? Existem milhões de entidades, de muita divergência ideológica, as pessoas não concordam o tempo todo. E tem uma ala do agro, que é uma ala que defende crescer sustentável, o agro verde, pecuária carbono zero. Isso vai vir com tudo esse ano. E a gente tem que ficar muito atento, porque ainda é o agronegócio. Sabe? É um discurso liberal, é um discurso conciliatório. É como se a gente pudesse encaixar, né, o modelo de destruição do agro num mundo mais sustentável, verde. É o discurso neoliberal que a gente já conhece, é um discurso conciliatório. Então, também agora está virando tudo orgânico, né? A gente já tem monoculturas de orgânico, já existe o agronegócio orgânico, pode reparar. Já tem maionese Hellmann's orgânica, vai chegar no mercado leite ninho orgânico, molico orgânico da Nestlé. Então, o agro está investindo com tudo agora em monoculturas orgânicas, que é uma coisa assim, que não tem como viver por muito tempo, que vai ter doença nessas coisas, porque é impossível, né? Para produzir sem veneno tem que ter diversidade, mas vamos cuidar com esse discurso, porque ele vai vir com muita força esse ano. Preparem-se. Muito bom alerta, então já sabem, vão ouvir o Jornal do Veneno, acompanhar de perto. Ju, de verdade, obrigado mesmo, esse papo foi muito massa, é uma honra ter você aqui. Te conheci através de Outras Mãos Podcast, aliás, não sei se vocês sabem, esse canal aqui é uma grande farsa, né, porque as melhores convidadas que eu trago aqui são, que eu conheço através do Outras Mamas, quase todas, e eu só trago elas aqui para puxar um pouquinho, não pode ser sardinha, né, o peixinho vegano, peixinho da Hora Pronobis para o meu lado. Então é isso, obrigado mesmo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima semana. Obrigada, gente, obrigada, Vitor, um beijo. Valeu, beijo, tchau. Tchau.